Hoje o Giro São Francisco está na Golden Gate Bridge, a ponte mais famosa dos Estados Unidos e a mais visitada na cidade de São Francisco. Essa ponte liga São Francisco com a cidade de Sausalito, que fica no County de Marin. Eu sou o Renato Marin e esse é o Giro São Francisco. Essa ponte foi construída em 1933, foi o início das obras dela, e inaugurado em 1937. Ela tem 2.737 metros de comprimento com uma largura de 27 metros. A altura da ponte, da água até a torre é de 227 metros. Da pista até a torre, 152 metros. Em 1920, com o advento dos carros, Fords por tudo quanto era lado da cidade. E para se fazer a travessia, tinha uma balsa. Esse número foi aumentando. À medida que as pessoas podiam usar os seus carros, elas acabavam cada vez mais dependentes dessa balsa. É óbvio que a empresa de balsas, que era a proprietária da companhia de trens, não queria a construção dessa ponte. Não por acaso, ela simplesmente perderia um grande filão que estava cada vez crescendo mais. As estimativas eram de que em 20 anos esse número de carros na cidade de São Francisco triplicaria, ou seja, muitos e muitos carros continuariam fazendo essa travessia e cada vez mais balsas continuariam fazendo isso. Vamos lembrar que na década de 20, no final dela, em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores. Os Estados Unidos estava quebrado, mas isso, mais uma vez, não foi o grande problema para os são franciscanos e todo o pessoal da região da Bay Area. Era de suma importância que essa ponte fosse construída. Então, com a ideia e com o projeto pronto, Joseph Strauss apresentou um orçamento de 35 milhões de dólares. Então não havia a menor possibilidade de dinheiro público nisso. Parecia um sonho impossível, mas não foi. As pessoas deram como garantia suas fazendas de vinícolas do outro lado, deram as suas casas, os seus negócios, tudo como garantia. E o Bank of America colocou mais 5 milhões para que as obras começassem. Foi uma tarefa bastante árdua, uma novidade na época. No final da história, esse dinheiro que precisava-se para a ponte foram totalmente pagos em 1971. E a resposta para isso é relativamente simples. Desde a inauguração da ponte, cobra-se pedágio para a manutenção dessa ponte. Naquela ocasião, custava 50 centavos. Com esse número de carros absurdos vindo, esse número só foi aumentando. Então, tudo foi pago com o pedágio, ou seja, valeu a pena esse sonho, né? Hoje, o pedágio da ponte custa $9,25 se você tiver o Fast Track ou $9,50 se você não tiver. Quem olha aqui para a ponte e vê essa parte da estrutura maior, né, que são duas, que são as hastes, não consegue imaginar que a construção e a idealização foi pensada no mesmo sistema do Lego, de encaixes, ou seja, foi feita uma base com os mergulhadores, uma em cada extremidade. E essa base foi preenchida com concreto. E a partir daí foram instaladas estruturas que foram se encaixando até o topo. Se vocês observarem no topo, o cabo principal passa por esse topo. Então, esses cabos que vêm da base e vão indo por toda a extensão da ponte, faz com que ela fique completamente imóvel. Mas para que ela tenha essa mobilidade, essa firmeza das duas estruturas principais foram totalmente encaixadas. E isso é que dá a estrutura da ponte. Além disso, nas laterais todas desse cabo principal, você tem vários outros cabos menores que dão essa mobilidade na ponte. A maior lotação dessa ponte aconteceu no cinquentenário dela, onde esperava-se 50 mil pessoas e apareceram 275 mil pessoas. Todas estiveram em cima da ponte e a ponte funcionou perfeitamente, ou seja, foi uma prova cabal de que a ponte estava realmente preparada aos 50 anos para o que viesse.
primeira tentativa de cor para pintar a ponte foi o preto, mas a Marinha não aprovou. Então a segunda opção foi o cinza, um cinza claro. Também não foi aprovada, podia se confundir com a neblina, com o fog, como está aqui agora. A Marinha sugeriu que fosse pintado de preto com amarelo. O Strauss não gostou da ideia. Com a pintura do Zarcão, para evitar ferrugens e outras coisas mais na ponte, deu-se uma ideia de que seria uma cor bastante funcional. E aí eles chegaram nessa cor, que é esse International Orange, que é bem próximo de um vermelho. Meio que sem querer, né, vendo que a pintura só do antiferrugem já dava uma cor diferente. E ela é vista de tudo quanto é lugar, foi perfeita e é isso que acabou acontecendo. A ponte está localizada entre duas falhas geológicas e isso não fez com que a ponte tivesse nenhum problema em 1989, durante o terremoto chamado Loma Pietra. A ideia dessa ponte realmente foi genial. A ponte está perfeita, nós vamos dar uma voltinha lá embaixo e eu vou falar mais da estrutura. Vamos lá. É simplesmente incrível estar aqui nessa ponte. Você vai entendendo como essa estrutura realmente funciona, o cuidado e a manutenção que acontece nela toda. Então todas essas peças que estão aqui, elas são trocadas, revisadas o tempo inteiro. Aqui é essa parte de bloco aqui que a gente está vendo aqui, isso daqui já é o ancoramento do cabo principal. Então essa parte da ponte é aquela extensão que já está dentro da terra. Por exemplo, essa rede que vocês estão vendo aqui agora, ela está em toda a extensão. Ela é uma parte de proteção a algumas pessoas que no desespero veem a ponte com outros olhos e a possibilidade de um fim. Mas isso tem sido diminuído e cada vez se trabalha mais nessa questão aqui na cidade. Falando em manutenção da ponte, é importante que se saiba que são 110 funcionários que trabalham na manutenção. Pintura, troca de peças, manutenção em geral, porque a ponte ela é bastante complexa. Uma das coisas que eu acho que é das mais interessantes no conceito da construção da obra foi uma obra econômica, porque a ponte não tem uma série de pilastras na base, ela tem apenas duas, então ela permite que a parte de baixo fique livre, então tem um vão livre, onde os barcos possam atravessar sem a menor dificuldade e ao mesmo tempo tem essa sustentabilidade. Sim, porque imagine, a ponte está em duas pontas principais e faz uma parábola. Essa parábola dá esse balanço. Para que essa ancoragem não desande e a ponte com o peso se dobre, eles esticaram o resto dos fios e puseram como uma âncora, criaram duas novas bases para que a ponte tivesse essa segurança e essa mobilidade. E existem também 6 segmentos que se encaixam na pista. E essa possibilidade desse encaixe faz com que a dilatação do material se expanda ou se reduza à medida da temperatura. Então, a obra é simplesmente fantástica. Por favor, se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem esse vídeo e deixem seus comentários, porque dessa forma o canal tem grandes probabilidades de crescer e é isso que o Giro São Francisco precisa. Conto com a sua colaboração. Muito obrigado.
vejo você no próximo Giro São Francisco.